Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Dando continuidade então aí ao nosso curso, hoje a gente vai falar sobre, especificamente sobre os equipamentos de terraplanagem e suas especificidades, né? Como nós vimos no último vídeo, onde foram elencadas as principais unidades, hoje a gente vai começar a falar individualmente delas e iniciando aí pelas chamadas unidades escava-empurradoras, né? Onde o seu principal elemento é o chamado trator de esteiras ou trator de pneus, onde ele recebe uma adaptação, né, de um certo implemento e transforma esse equipamento, né, com uma unidade motriz, como nós vimos anteriormente, num equipamento capaz de escavar e empurrar o solo, passando dessa forma a se chamar unidade escava empurradora, e o implemento que dá essa capacidade a essa unidade é a lâmina. Então, uma unidade de tração equipada com uma lâmina frontal, como é essa aí da imagem, passa a se chamar unidade escava empurradora e comumente denominado trator de lâmina. Pode ser montado aí sobre um chassi, como se observa aqui, ó, de esteiras, ou montado num chassi de rodas e pneus. As lâminas, né, tem uma certa variedade, né, dependendo do tipo e da função que ela vai exercer na terraplanagem. A mais comum é a chamada lâmina fixa ou lâmina reta. Ela faz movimentos apenas vertical, então ela se movimenta para cima e para baixo. Se movimentar para baixo, crava a base da lâmina no terreno, fazendo então a escavação, e ao se movimentar para cima, ela deixa de cravar a lâmina no terreno, fazendo o empurramento desse solo até o local de depósito, né? A lâmina angle dozer, ela realiza movimentos tanto na verticais como da lâmina fixa, e também angulações na horizontal. Então, se você observar aqui a lâmina vista em planta, ela pode angular na horizontal, de forma a empurrar o solo, deixando uma leira lateral tanto à esquerda quanto à direita da máquina, onde eu não quero levar esse solo para um outro local, quero fazer uma raspagem superficial ou uma remoção superficial, deixando esse material ao lado do caminhamento do trator, né? A lâmina tilt dozer realiza também movimentos verticais e angulações na vertical, e a lâmina tip 12 realiza movimentos verticais e angulações no próprio plano da lâmina. Então essas lâminas fazem um movimento aqui, ó, nesse sentido, né, cravar uma quina, né, um lado só da lâmina para a abertura de uma vala, um acerto de um talude, por exemplo, e angulações nesse sentido aqui, ó, de forma que o ângulo de ataque, né, do contato da borda inferior da lâmina com a superfície do solo possa ser alterado, isso em função aí de terrenos mais ou menos resistentes, em que eu preciso ter esse ângulo de contato, esse ângulo de ataque maior ou menor. E por fim, um acessório interessante quando se trabalha junto com outros equipamentos, principalmente os moto scrapers, que a gente vai ver em seguida, é as chamadas placas de pusher, que são utilizadas, melhor dizendo, para proteger a lâmina de um contato físico que ocorre entre um trator de lâmina com um moto scraper quando faça aí a operação de pusher, que nós vamos ver mais adiante. Aqui alguns exemplos, né, de como que essa lâmina trabalha, né? Ela é posicionada ou movimentada, melhor dizendo, através de pistões hidráulicos, né, de duplo sentido, que tanto empurra quanto puxa a lâmina, posicionando ela em relação ao nível de movimento que eu quero dar para essa lâmina de acordo com o serviço que eu estou executando. Aqui no meio só uma lâmina bipartida, utilizada muito aí em países para remoção de neve, né? Ela é aplicada basicamente para esse tipo de serviço. E aqui à direita você observa, deixa eu puxar isso aqui para cá, você observa a placa
para utilizar o pusher, né, para executar a função de pusher, aí, um protetor para essa própria lâmina. Um outro implemento importante, né, quando se está executando serviços de remoção de solo de segunda categoria, principalmente, solos mais resistentes, né, a gente viu isso nos vídeos anteriores, a gente implementa a nossa unidade de tração com esse equipamento aqui na traseira, que são os reapers ou escarificadores, né? Ele é utilizado na terraplanagem, material mais resistente, na remoção de camadas de asfalto e outros materiais aí de maior resistência à escavação, em que a lâmina teria uma dificuldade em remover esse material, uma perda de produção e até mesmo um dano que poderia ser causado ao equipamento. Normalmente ele é acoplado na traseira das unidades tratoras, também movido a pistões hidráulicos, né, que fazem o movimento de erguer e rebaixar esses reapers, né, cravando eles no solo e fazendo aí o rompimento da resistência do material. E passa uma vez com o reaper, com o escarificador, e no retorno o equipamento já vem fazendo a remoção do solo com a lâmina de forma muito mais facilitada, né, porque o solo já teve a sua resistência rompida, né, pela ação dos escarificadores. Se você imaginar que o equipamento é o mesmo, vai imprimir uma mesma força no solo. Se ele utilizar a lâmina, a área de contato desse material com o solo a ser rompido, seria X, né, um valor lá que depende do comprimento da lâmina e da profundidade de cravação. Se você diminuir a área de contato da lâmina para a área de contato do reaper, por exemplo, que é infinitamente menor, você teria nível de tensão muito mais alto. Dessa forma ele consegue romper o solo aplicando tensões maiores com o mesmo equipamento, só utilizando um implemento diferente, que seria o escarificador, ao invés da lâmina diretamente sobre o terreno. Uma outra grupo de unidades interessantes são as chamadas unidades escavotransportadoras, que são equipamentos similares aos anteriores, no sentido de que esse tipo de equipamento consegue executar todo o ciclo de terraplanagem, que nós vimos também já nos vídeos anteriores, por si só. Então é um equipamento que faz a escavação, a carga, o transporte, o descarregamento e o retorno à posição inicial sem o auxílio de outro equipamento. Então as unidades escavotransportadoras são equipamentos que escavam, carregam e transportam os materiais de consistência mediana a distâncias não muito longas, mas distâncias maiores do que os tratores, principalmente de lâmina, que tem velocidades muito baixas em comparação ao equipamento de pneu, que nós já chegamos a discutir também, né? Aqui a gente tem dois tipos, que são os scrapers rebocados, que você consegue ver na imagem aqui à direita inferior, uma unidade de tração montada sobre pneus, rebocando aqui dois scrapers, né, ao mesmo tempo. Aqui a gente tem uma particularidade que a gente vai discutir mais à frente. Eu estou rebocando dois scrapers, mas eles não escavam simultaneamente, a gente já vai ver por quê. E o scraper automotriz, comumente denominado de moto scraper. Tá aqui o desenho dele, o esqueminha dele aqui à direita. O scraper rebocado, como a gente acabou de ver, aqui está uma foto com um detalhe mais próximo, né? Você já está vendo ele já carregado com o solo para executar a fase de transporte. Ele vai acoplado aqui à direita numa unidade de tração. Você vê um trator de esteiras aqui, com esteiras de borracha. Aqui à direita, né? Aqui embaixo a gente tem uma lâmina que tem um movimento vertical, ela rebaixa e crava no solo, eleva para fechar a caçamba. Tem também aqui um chamado avental, que é essa placa metálica que também sobe e desce para fazer o fechamento ou a abertura da caçamba. Durante a fase de escavação, ela fica levantada e permitindo que o solo entre dentro da caçamba e vá se arrumando ali dentro.
A caçamba chegou na sua capacidade volumétrica máxima, ele abaixa esse avental e evita que o solo caia para frente durante a fase de transporte. Tá? No esqueminha aqui a gente consegue ver como que isso acontece. Essa aqui à direita, à esquerda, você vê a lâmina, né, cravada alguns centímetros no terreno. A cota original aqui é a cota pós-escavação. Então ela crava uma certa quantidade, uma profundidade no solo. Esse avental aqui levanta e permite. Cadê o. Aqui, ó. Esse avental aqui levanta. Opa, deixa eu retornar aqui. Esse avental aqui é levantado e permite que o solo entre, vá revolvendo e se acomodando aqui dentro, conforme o veículo se desloca, né? Ele vai empurrando o solo aqui para dentro e ele vai se acumulando até chegar num certo limite, que é o volume, a capacidade volumétrica da própria caçamba. Aí ele fecha essa lâmina e abaixa o avental, fechando essa entrada de solo, evitando agora que o solo saia, pare de escavar e vá fazer o transporte. Aqui à direita a gente vê um corte que dá para observar bem essas peças móveis na caçamba do scraper. A lâmina tem esse movimento vertical para cima e para baixo. Então abaixou, crava no solo para fazer a escavação, levantou, para de escavar e vai fazer o transporte. O avental permite a entrada quando ele é levantado, ele tem esse movimento aqui também para cima e para baixo. Permite a entrada de solo durante a fase de escavação, vai transportar, encheu a caçamba, vai transportar, ele abaixa, fecha, permite que o solo fique confinado dentro da caçamba agora. O scraper se desloca até o local onde vai ser depositado o material e abre-se então o avental novamente, e essa placa aqui no fundo, que também é acionada hidraulicamente aqui através de pistões, se desloca para frente, ejetando esse material, empurrando esse material agora para fora da caçamba, onde esse material é lançado, depositado, e o scraper retorna aí à sua posição original para continuar o serviço de escavação, né? O moto scraper funciona da mesma forma, a caçamba dele tem as mesmas peças, o mesmo funcionamento do scraper rebocado, porém ele já vem acoplado aí a uma unidade de tração própria, que faz aí com a tração dianteira, faz aí o deslocamento desse equipamento que já vem com a caçamba aí acoplada, né? E esse equipamento ele foi responsável, né, com o seu desenvolvimento pela, né, viabilização maciça da utilização da terraplanagem mecanizada, porque ele conseguiu diminuir consideravelmente o preço, ou custo, melhor dizendo, do metro cúbico transportado em obras de terraplanagem, principalmente quando a topografia e a capacidade de suporte, de aderência do terreno eram pertinentes, eram adequadas, melhor dizendo, a unidades montadas sobre pneus, que é o caso do moto scraper, né? Não tem moto scraper montado sobre esteira, exclusivamente o equipamento utiliza-se pneus, né? Um dos problemas do moto scraper era a baixa aderência justamente no eixo motriz, né? Quando você está se deslocando com um carro comum, por exemplo, com tração dianteira e porta-mala cheio, que você joga uma maior carga para o eixo traseiro e aliviando o eixo dianteiro, por exemplo, que é o eixo motriz do carro com tração dianteira, e pega uma estrada aí de cascalho, por exemplo, né? Se você acelerar muito, você vai aplicar muito torque no eixo motriz e esse torque pode ser maior do que a aderência e ele vai patinar, né? Então acontecia isso, né, com o moto scraper, porque o eixo motriz é o eixo dianteiro, o eixo traseiro simplesmente é rebocado, ele não traciona, e conforme o equipamento ia carregando e enchendo a caçamba, ia havendo um maior carregamento no eixo traseiro, de forma que ele perdia aderência, né, em alguns tipos de terreno, em alguns aclives, né, mais acentuados, e isso gerava aí uma baixa produtividade desse equipamento, né. Então aconteceu então da necessidade de se aumentar a aderência nas rodas motrizes.
aumentando-se o peso incidente sobre essas rodas, né? Aí desenvolveram o chamado pescoço, né? A ligação entre a parte traseira da caçamba e a parte dianteira do eixo com o eixo motriz, através de uma peça, no desenvolvimento de uma peça de ligação chamada de pescoço, que transmite fisicamente a maior parte da carga lançada aqui na caçamba para o eixo dianteiro, melhorando então as condições de aderência do eixo motriz e, consequentemente, a sua produtividade. Tá? Se não me engano, chega a lançar 60% da carga da caçamba para o eixo dianteiro. Né? Então você pega a carga da caçamba, 60% dela, mais o peso daqui da parte dianteira que é lançada no eixo motriz, você ganha aí considerável aderência, mesmo aí em terrenos que anteriormente tinham uma baixa aderência devido a essa maior carga no eixo motriz. Tá aqui o destaque dessa peça, chamada pescoço, que faz a ligação. Bom, o esforço de tração, né, o esforço, a força que a máquina consegue gerar e vai gastar isso durante o processo de escavação do seu solo, ela é gasta, né, essa energia é gasta através da resistência oposta ao movimento. Para quê? Primeiro, para cortar o solo, para cisalhar o solo, né, que tem a resistência natural. Esse solo após cortado, ele tem que se arrumar dentro da caçamba. Então o solo recém-cortado vai empurrando o solo que já foi cortado para dentro da caçamba, de forma que ele vai se posicionando ali dentro, né, conforme vai se deslocando durante o processo de escavação. E isso tudo tem atrito, tem uma certa energia que tem que ser aplicada para que isso aconteça. Né? Além disso, o atrito gerado pelo solo em contato com as laterais e com o fundo da caçamba, isso faz com que a gente tenha que vencer esse atrito, o equipamento tenha que vencer esse atrito, ele vai gastar a sua energia, o seu esforço de tração com esse movimento. E esses esforços, né, durante o processo de escavação, que surgem esses esforços, ele pode ser de 10 a 20 vezes maior até do que a resistência ao rolamento do equipamento. Que nós vamos definir esse conceito de resistência ao rolamento um pouco mais à frente, assim que a gente conhecer todos os equipamentos, ok? Desenvolveu-se também, né, a título de curiosidade, desenvolveu-se também há algum tempo atrás o motoscraper com 2 motores. Qual que era a ideia? A ideia era ter um motoscraper com tração nas 4 rodas, né? Então você tinha o eixo motriz dianteiro, o motor fica aqui, né? Então você teria, o motor fica nessa parte dianteira, né? Então você teria a tração dianteira com esse motor. Não tem como passar um eixo cardan aqui, né? Porque ele vai fazer a execução, o eixo passaria no meio da caçamba, não tem condição. Então adaptou-se, né? Criou-se, né, um equipamento com um motor traseiro também. Esses motores trabalhavam aí sincronizados e gerou-se aí então uma maior aderência, maior esforço trator e tudo, com esse tipo de equipamento, mas que tinha também um custo mais elevado, né? Então um equipamento que fazia a mesma função do equipamento comum com um único motor. Em alguns tipos de terreno ele tinha essa vantagem da maior aderência, mas nem toda obra isso era necessário. Acabou que esse equipamento meio que caiu em desuso. Se não me engano, ele não é mais fabricado, até porque os motoscrapers com um único motor, com esse design aqui, esse projeto do pescoço, lançando a maior carga no eixo dianteiro, e com o auxílio do pusher, que a gente já vai ver, ele consegue superar aí as maiores dificuldades aí em termos de aderência e aplicação de esforço trator. Bom, além da aderência baixa também, que gera o patinamento das rodas, como a gente acabou de discutir, um outro problema pode ser a potência disponível, né, quando ela é insuficiente para a realização de um tipo de serviço. A gente está falando de solos muito resistentes para o equipamento, né? Então, nesse caso, a gente pode usar uma unidade tratora de esteiras, ou mesmo de pneu, mas o mais comum é de esteiras, para auxiliar no corte e no carregamento do motoscraper.
e essa operação é chamada de pusher, né, o empurrador nesse caso. Então você tem aqui o moto scraper e o auxílio, né, de uma unidade tratora aqui, a lâmina com a placa de pusher, como a gente já comentou também, que durante a fase de escavação, né, quando ele levantar o avental, cravar a lâmina no terreno e precisar aplicar uma força para vencer todas essas resistências que a gente já comentou, você tem o auxílio do pusher, do trator de esteiras, empurrando, né, trabalhando em conjunto com o moto scraper. Finalizada a fase de escavação, aqui você está vendo o trator de esteiras, finalizando aqui a escavação, a caçamba já está coroada, o material já está vertendo por sobre a borda da caçamba. Ele vai parar de escavar, ele vai levantar agora a lâmina e vai fechar o avental. E o trator de lâmina para de empurrar, porque agora ele só precisa transportar esse material que está carregado na caçamba, né? Ele não precisa fazer todo aquele esforço do trator para romper esse solo mais resistente. Então o trator de lâminas vai parar, vai retornar à sua posição inicial e vai aguardar o próximo moto scraper chegar para fazer a fase de escavação. Então o pusher atua simplesmente na fase 1 e 2 do ciclo de escavação. No ciclo de terraplanagem, ele atua na fase de escavação e carregamento da caçamba. Posteriormente a isso, o moto scraper segue sozinho. Aqui, ó, mais uma imagem aqui da operação de pusher, trator de lâminas fazendo aí o auxílio durante a fase de escavação e carregamento do moto scraper, ok? Você vê que ele está equipado com escarificadores também, né? Dependendo do número de scrapers que ele está auxiliando, né? A comparação do ciclo do scraper com o ciclo do trator de lâminas, se sobrar algum tempo, né? Ele pode já fazer uma pré-escarificação aqui nesse material para facilitar ainda mais durante a fase de escavação, né? E para finalizar, nós temos aí a operação pusher-pull, na qual eu faço o acoplamento de 2 moto scrapers trabalhando simultaneamente, 3 moto scrapers trabalhando simultaneamente. É claro que você tem que imaginar um canteiro de obras que seja compatível, né, com as dimensões desses equipamentos trabalhando em conjunto. Não é para qualquer canteiro de obras, né? Tem que ter espaço compatível aí para manobras, para os 3 se deslocarem em fila indiana. Eles têm um engate aqui, ó, na parte dianteira de um com a parte traseira de outro, de forma que, num primeiro momento, o moto scraper dianteiro vai fazer a escavação e a carga de sua caçamba, enquanto o moto scraper traseiro está com a sua lâmina e a caçamba fechadas, ele está auxiliando, aplicando esforço trator, empurrando o moto scraper dianteiro. Então você tem a força de 2 ou 3 moto scrapers para um apenas escavar, quando o solo tem uma resistência muito grande. Enchida a caçamba do dianteiro, ele vai fechar sua caçamba e agora ele vai usar o seu esforço trator para puxar o scraper traseiro, que fará a escavação nesse segundo momento. Então eles escavam e carregam suas respectivas caçambas em momentos diferentes. Quando o outro estiver escavando, um está fechado e vice-versa. Então o pusher-pull é a utilização de 2 ou 3 scrapers, moto scraper melhor dizendo, acoplados de forma a se ajudarem na operação de corte e carga. Como eu falei, enquanto uma máquina carrega, é auxiliada pela outra, que fornece esforço trator, e posteriormente elas invertem as suas funções e a outra, a que já foi carregada, vai auxiliar a que só empurrou num primeiro momento, certo? Aqui mostra a parte do encaixe, né? Você vê que é um encaixe que, quando a máquina dianteira está puxando, esse gancho aqui faz o travamento e ele puxa a máquina traseira, e quando a da traseira for empurrar, né, essa placa aqui encosta aqui na base da máquina, essa plaquinha aqui à direita, e faz com que ela consiga empurrar esse equipamento, dando um auxílio aí na aplicação do esforço trator, ok? No próximo vídeo, então, a gente dá continuidade aí na apresentação desses equipamentos. Qualquer dúvida aí, só contactar a gente por e-mail, tá? O e-mail aqui embaixo aqui, tá ok? Obrigado a todos e até a próxima.